Bom, o título do vídeo é Não sei nem por onde começar, porque afinal temos muitas notícias para falar do Santos, muitas mesmo, se acumulou. Isso que eu gravei vídeo de notícia falando, repercutindo as notícias que eu vi ontem, né? Então, assim, aconteceu bastante coisa de lá pra cá e eu gostaria de dar minha opinião sobre todas elas. Mas antes, claro, recomendar mais uma vez a KTO para vocês. Afinal, amanhã tem rodada decisiva de Campeonato Argentino. O possível novo técnico do Santos, técnico do Vélez, Gustavo Quinteiros, estará na missão de dar o título ao time, ao Vélez, que enfrenta o Huracan em casa, enquanto na outra perna você tem Tajeres enfrentando o News Old Boys. O Tajeres precisa que o Vélez não vença e vença esse jogo em casa contra o News Old Boys. Caso o Vélez vença, o Vélez é campeão argentino. E o Huracan também tem chance se vencer o Vélez e o Tajeres não vencer o News. Então, assim, bastante coisa pode acontecer nessa rodada muito legal de campeonato argentino e você pode brincar postando lá na KTO, mas lembre-se de utilizar tanto esse QR Code aqui quanto o link na nossa descrição, porque assim você mostra para os caras da KTO que você vê aqui do Futeboteco. As odds estão muito legais. Fechou? Mas proibido para maior de 18 anos e para você brincar com responsabilidade. Isso aqui não é renda extra, apenas para você se divertir. Tá bom? Bom, vamos começar pela entrevista que o Marcelo Teixeira deu ontem ao Esporte por Esporte. TV, programa que acontece na TV Santa Cecília, que é de propriedade do Marcelo. E aí, assim, eu não assisti, mas tem um apanhadão aqui bem legal lá no Twitter do Lucas Mussetti. Eu gostaria de visitar aqui a página dele para a gente poder debater item por item, tá? Vamos começar aqui. Vamos lá. Principais assuntos de Marcelo Teixeira no Esporte por Esporte. Voltou a dizer que o técnico está fechado e será anunciado quando possível. Deu a entender que é o Quinteiros mesmo. Por um acaso eu vi esse trecho. Ele nunca nega que é o Quinteiros. E ele deu uma resposta. Por que ele deu a entender que é o Quinteiros? Porque ele reafirmou que o técnico está empregado. Saiu uma notícia hoje no portal Goal, que eu vou até tentar achar aqui rapidamente para vocês. Eu deveria ter separado, mas não separei. Achei aqui. Vamos aqui, porque diz que o Santos oficializou uma proposta para o Pesolano, Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro. A matéria diz o seguinte aqui: a Gol, uma fonte da diretoria santista, revelou sob condição de anonimato que a equipe formalizou uma proposta pelo técnico uruguaio Paulo Pesolano. O contexto: Pesolano está atualmente livre no mercado após ser demitido do Real Valladolid, equipe da qual Ronaldo Fenômeno é acionista na Espanha no início de dezembro. O uruguaio tem, claro, experiência do futebol brasileiro, tendo comandado o Cruzeiro em 2022 rumo ao título da Série B. Depois da conquista, rumou à Espanha. A matéria não diz muita coisa, tá? Só diz o seguinte aqui: ele ouviu que o técnico recebeu sondagens nos últimos dias, o Peixe, porém, mantém confiança num acerto. Tá mais com cara de plano B isso aqui, tá? Por quê? Porque o Pesolano, se ele fosse o nome da vez, ele já teria sido contratado. Já teria sido contratado ou já teria negado a proposta do Santos. Simples assim, né? Então, o Marcelo Teixeira afirmou, dizendo que está absolutamente concretizada a negociação do futuro técnico, que eles têm inclusive debatido alguns nomes. Eu vou colocar aqui de novo o tweet do Mussetti, que a gente vai chegar nesses pontos. Então, assim, e perguntado do porquê que ele não poderia anunciar, ele disse que o técnico tem contrato, ou seja, está empregado. Não é o Pesolano. Portanto, se o Quinteiros resolver ficar... Portanto, essa matéria me faz crer que há chance, e segundo o próprio, embora o Marcelo Teixeira tenha reafirmado que está absolutamente batido o martelo, que o Santos já tem técnico, e ele falou isso com todas as letras, se o Santos procurou o staff de um outro treinador, se essa matéria aqui for verdade do Gol, significa que eles ainda têm uma pulga atrás da orelha que o Gustavo Quinteiros vai acertar. A ver, vamos esperar. Outra coisa que ele falou sobre Gabigol, que não seria a carta fora do baralho, mas admitiu que é difícil. Falou que o Santos mexeu com o staff e que se o Peixe não tivesse anunciado, acho que tinha interesse, ele já teria sido anunciado pelo Cruzeiro. Acho que foi isso que quis dizer o Mussetti aqui. A gente viu os pais do Gabriel em Minas, né? Então acho que vai ser muito difícil reverter essa história. O novo técnico não conhece e pediu tempo para avaliar o Lucas Barbosa. Então aqui, tá vendo? O novo técnico que já está contratado segundo o Marcelo Teixeira. E esse cara
como está empregado, e todas as apurações vão de encontro de que é o Gustavo Quinteiros. O Santos tem interesse em atletas de clubes que querem o jogador e não descarta uma troca. Não entendi isso aqui. O Santos tem interesse em atletas de clubes que querem... Ah, tá. O Santos tem interesse em trocas, né? Atletas de clubes que querem o Lucas Barbosa e não descarta uma troca. Entendi. Saiu uma outra matéria falando sobre isso hoje, do Lucas Barbosa. Eu vou até pegar aqui para vocês, que é o seguinte. Lá no UOL também, assinada por Lucas Mussetti, que diz: o Santos recusou uma proposta de 2 milhões de euros de um clube europeu pelo Lucas Barbosa. Não há aqui na matéria a revelação de qual é o clube, mas o Santos não gostou dos 12,5 mil reais oferecidos. A ideia do Peixe é pensar numa venda de no mínimo 20 milhões de reais ou numa troca que agrade a comissão técnica. O Santos recusou essa proposta da Europa e recebeu outras ofertas menores do Brasil nos últimos dias. Lucas Barbosa está em alta depois do empréstimo ao Juventude. E aqui ele repete o que o Marcelo Teixeira disse lá no programa. Bom, diz que algumas negociações são difíceis, pois são uma ou duas cerejas do bolo para internacionalizar a marca. Aqui ele promete contratações de buscar no aeroporto, porque cereja do bolo, internacionalizar a marca, estamos falando de jogador grande aqui. E aí, assim, cuidado com a língua, né, senhor Marcelo? Cuidado, mais uma vez, né? Vamos esperar, eu só acredito vendo. O novo técnico quer Soteldo, mas a diretoria tem preocupações. Eu teria todas as preocupações do mundo. Não é um jogador que, mesmo que o meu técnico quisesse, eu entendo porque o técnico vai querer. Soteldo é bom jogador. Soteldo é um cara que tem algo que falta no jogador brasileiro hoje, que é o drible. Mas é um jogador descomprometido, descompromissado e um jogador que virou as costas para o Santos no momento mais difícil da sua carreira. Foi quando ele caiu, que falou em alto e bom tom que não jogaria Série B. Esse tipo de atleta, eu passei, tô fora. O técnico quer, não sei o que, a torcida gosta. Sinto muito. O Santos é maior que o Soteldo. O Santos tem que buscar um outro jogador à sua altura para essa posição. E para mim não é o Soteldo. E aí tem matéria também envolvendo o Soteldo. Vou buscar aqui. Inclusive, deixa eu descartar essas matérias, senão vai ficar um bolo de matérias aqui. Mas tem matéria aqui, ó, revelando que o Cruzeiro tem interesse no Soteldo. Matéria assinada pelo Iago Rudá, que cobre o Santos pelo GE, e o Gabriel Duarte, que imagino que cubra o Cruzeiro. Cruzeiro segue no mercado para reforçar o elenco de 2025. O nome da vez é o atacante Soteldo, que estava no Grêmio. O jogador de 27 anos desperta interesse da cúpula cruzeirense. Caso confirme o início das negociações, Soteldo será o terceiro nome que o Cruzeiro busca após o fim da temporada. Gabigol e Dudu estão em processo de negociação com a Raposa. O torcedor do Santos pode ficar bravo. Perdeu o Gabigol pros caras, perdeu o Dudu pros caras, perdeu o Soteldo pros caras. Cara, desculpa, assim, Dudu e Gabriel são jogadores muito inflacionados, né? Um que vem de lesão seríssima e outro que não joga bem há 2 anos. O Soteldo é um jogador que tá longe de ser profissional. Tá longe, demonstrou várias vezes, inclusive no próprio Santos, em mais de uma oportunidade, que é um cara que precisa ser paparicado, um cara que precisa ser um bibelozinho. Eu não gosto de jogador assim. Não gosto de jogador assim. O futebol atual não permite mais isso. O futebol brasileiro até de vez em quando permite, mas eu não gosto de jogador assim. E azar do Cruzeiro, que vá com esses 3 caras ali na frente que não vão marcar absolutamente ninguém, eles que se virem pra armar um time pra fazer esses caras jogarem. Futebol no papel é lindo, na prática a coisa não é tão linda assim. Soteldo agrada alguns membros da diretoria e comissão técnica. Segundo apurou o GE, o time ainda não fez proposta pelo jogador. Pelas redes sociais, o ex-cruzeiro Roberto Gaúcho garantiu que o atacante está assinado com a Raposa. Olha só. Roberto estava participando de um evento de patrocinadores na Toca da Raposa 2. Pô, o cara estava lá dentro, então o cara tem informação. Mas não é o que o Marcelo falou. Na entrevista aqui, o Marcelo disse que ele deve ser reintegrado. Tá? Então, não sei. Vamos esperar. Falou que esperava que Lucas Braga fosse comprado pelo time japonês na 2ª divisão, o qual ele estava. O novo técnico não pediu a reintegração. Recebeu sondagens e tem futuro incerto. Outro para vazar também, não tem menor condição técnica, aí uma questão técnica mesmo, porque esse sim é comprometido, esse sim é um cara que sempre que vestiu a camisa correu em campo, mas tecnicamente não tem qualidade nenhuma para ser jogador do Santos, um time grande da Série A, na minha opinião. O Santos tem que achar um time para ele.
O Santos vai fazer planejamento para ficar na Série A. O Santos não vai cair para a Série B, mas reconhece que está atrás dos outros clubes com mais orçamento. Isso aqui, para mim, foi a melhor frase do Marcelo Teixeira no programa, tá? Porque, vamos lembrar, no campeonato que o Santos caiu em 2023, o lunático do Andrés Rueda disse que o time entraria para brigar para ser campeão. Mostrando o total desconhecimento do que ele tinha na mão naquele time, total desconhecimento de tudo. Um cara que dizia, né, que odiava quem gostava de futebol, não bastava não gostar, ele odiava quem gostasse, que rebaixou o clube. O Marcelo Teixeira faz uma coisa aqui que é muito boa, porque é você trabalhar a comunicação e trabalhar a expectativa da torcida. O Santos está subindo da Série B, o Santos vem de um orçamento, de um ano de orçamento muito difícil, o Santos está remontando o seu elenco, vai ter um novo técnico, o Santos vai fazer um campeonato de recuperação. O que o Santos conseguir aqui, nesse ano de 2025, é lucro. O Santos tem que ficar na Série A, é isso mesmo. E o torcedor, mas é o Santos, a camisa do Santos, que não sei o quê. Meu amigo, o futebol brasileiro está mais cruel do que nunca e cada vez mais investindo de uma maneira mais forte, todos os times. Então, o Santos tem que ter noção da sua capacidade financeira, o Santos tem que ter noção de onde ele está, do que ele está vindo. E isso aqui é muito legal do Marcelo Teixeira, até para não criar uma expectativa ruim da torcida. E, 2002 a gente entrou para não cair, foi campeão brasileiro. Era outro formato, campeonato de mata-mata, que permitia isso, tanto que o Santos foi 8º colocado. É diferente, mas dá para sonhar com algo melhor dependendo do elenco. Mas a expectativa não pode ser além dessa. Na minha opinião, aqui o Marcelo foi realista. Eu gosto de qualquer presidente que seja realista nesse sentido de trabalhar a expectativa do torcedor, tá? No fim, voltou a dizer sobre o objetivo de estar na Libertadores. Ele pode traçar esse objetivo, acho que seria interessantíssimo para o Santos, afinal as vagas hoje são muito mais do que eram outro dia, mas tem que pensar em ficar na Série A, uma Sul-Americana, e se vier uma Libertadores, ainda que seja pré, é lucro. Admitiu o interesse pelo Eric, mas o Guilherme não quer jogar no Atlético na B. Bom, aqui o Eric é um jogador interessantíssimo, tá? Não é um suprassumo, é um terceiro homem de meio de campo, um volante, que tem boa técnica, tem boa chegada na área, tem um bom cabeceio. Não é nada assim, se você pegar... Eu acho que ele chega na frente com mais qualidade que o Pituca, mas pra mim é porque o Pituca não é esse 8, o Pituca na minha cabeça é um 5, como ele jogava com o Sampaoli. Acho até que faria uma boa dupla, Eric e Pituca, na Série A. Mas aí tem o João Schmidt também. Enfim, eu prefiro, jogando de 5, embora o João Schmidt tenha feito um bom ano, eu prefiro o Pituca jogando de 5 do que o Schmidt. Mas, claro, você pode revezar. E ali de 8, o Eric seria um bom reforço, na minha opinião. Mas, enfim, o Santos não quer envolver. O Guilherme não quer ser envolvido. E eu vi o Marcelo falando que busca outro modelo de negócio com o Atlético para tentar fazer essa contratação. Vamos ver se eles vão conseguir descolar alguma coisa. Conversou com o Zenit sobre o Claudinho, mas é muito difícil, não vou acrescentar nada sobre isso aqui, porque baseado naquela entrevista que o Claudinho deu de que tinha interesse de voltar para o Santos, mas a gente sabe que Flamengo tentou o Claudinho outro dia e pediram uma bala, em menor condição do Santos trazer, essa é a verdade. Futebol trabalha muito e reforços já estão acertados, vão deixar o Santos em outro patamar. Falou que assinou pré-contratos no plural. Reforços já acertados. E aqui tem uma matéria que também no UOL que o Santos está muito perto de anunciar a contratação do Luizão, zagueiro do Novo Horizontino. Essa é uma das contratações. E aqui fala Novo Joaquim. Enfim, o Peixe entende que o Luizão pode ser um novo Joaquim, segundo a apuração do Mussetti, capaz de dar retorno técnico a curto prazo e financeiro a médio prazo. O Joaquim custou 16 milhões de reais e foi vendido por 45. Luizão é avaliado com perfil de Europa. É uma reposição antecipada para Jair. Tem aí uma notícia hoje de que o Jair teria recebido uma nova proposta da Europa, que o Santos estaria avaliando. A gente vai esperar, mas fato é que o Santos quer vender o jogador. Então a gente tem isso. Temos aqui, que mais? Vamos ver aqui. Staff de Tiquinho. Importante falar de Tiquinho Soares. Gostou do contato do Santos, porém falta o principal, negociar com o Botafogo. A dívida com o John poderia ajudar. Aqui muita calma nessa hora, pausa, tá? Saiu uma notícia hoje num portal do Botafogo falando que o Santos ofereceu para o Tiquinho um contrato de 3 anos, pagando R$1 milhão por mês. O futebol está inflacionado, tá?
Acho que o Tiquinho vale isso? Acho que não. Mas o Furt não vale 300 mil e vai ganhar 1 milhão e 300 na próxima temporada. Claro, não é só o salário. O salário, considerando luvas não, considerando imagem e carteira CLT, são 700 mil reais. Mas tem as luvas atrasadas e tem a imagem de 2024 que o Santos não pagou. Então, e sem contar as luvas que estavam estipuladas para frente, que não estão atrasadas, mas que o Santos tinha acertado que pagaria durante o contrato do Julio Furt. Então, assim, pensando por esse lado, não é tão caro assim. Mas por que eu não faria essa contratação? Você pode ficar bravo comigo à vontade, eu não faria essa contratação de jeito nenhum. Ponto 1. O ano do Tiquinho foi muito fraco, mas assim, muito fraco. Não conseguia dominar uma bola no Botafogo essa temporada. Não só indo para o banco, a reserva do Igor Jesus, que é mais jogador com ele, também nem é esse suprassumo todo que o levou à seleção. Eu realmente não acho um bom atacante, ponto. O Tiquinho ele foi muito mal e assim, um cara de 33 anos, você vai dar um contrato de 3 anos, pagando 1 milha por mês. Tudo bem, é um cara que se fizer uma temporada ruim, ainda que tenha mais 2 anos de contrato, pela fama dele, você pode até conseguir emprestar para um time grande que tope pagar o salário, que pode vir a acreditar que ele vai performar. Mas é arriscado mas o principal motivo pelo qual não traria o Tiquinho. O Santos tem um jogador chamado Luca Meirelles, que é um jogador da base muito promissor nessa posição. E o seu titular hoje é o Wendel Silva. Se você traz o Tiquinho, certamente o técnico vai fazer o suplente ser o Wendel Silva e você vai ter muitos poucos minutos para esse menino que eu gostaria tanto que jogasse em 2025. Então você vai acabar tirando minutos de uma promessa tua. Um jogador que pode te dar um retorno técnico maior do que o Tiquinho e pode te dar um retorno financeiro. Isso aí não só maior, mas assim, um retorno financeiro, porque o Tiquinho não vai dar retorno financeiro nenhum, né? Então não é uma contratação que eu faria. A não ser que o Santos negociasse o Wendel Silva. Mas o Wendel Silva tem empréstimo com o Santos até o meio do ano que vem. E eu revelei o contrato do Wendel aqui. Se ele fizer 15 gols ou jogar 60% dos jogos com o Santos até findar o empréstimo dele com o Porto, o Santos é obrigado a comprá-lo. Eu não me lembro agora o valor de cabeça. Eu posso vir aqui no próximo vídeo porque não estava planejado falar isso, mas acho que era... Eu até corrigi o Giovanni Martinelli em dado momento, se eu não me engano são 2 milhões de dólares, alguma coisa, 2 milhões de euros, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente os valores. Mas vira obrigação de compra se ele jogar 60% dos jogos, tá? E o Santos vai ter que comprar o jogador. Então, para trazer alguém, eu descartaria o Wendel. Tentaria propor uma devolução pro Porto, alguma coisa nesse sentido, porque senão não faz sentido você escantear um moleque que acabou de subir e que é muito importante que tenha minutos, não vai nem jogar a Copa São Paulo, está integrado ao time profissional na próxima temporada. Enfim, não faz sentido. O Santos precisa de 650 milhões para a Arena. Isso aqui é uma outra informação que o Marcelo citou. Todo mundo falava que a Arena custaria 400, 450 milhões. Os valores foram atualizados por conta de inflação, o dólar que, cara, foi lá para cima na casa dos R$6. O preço dos insumos realmente aumentou. E o Marcelo falou também no programa que não derruba um tijolo da Vila Belmiro enquanto não arrecadar os 650 milhões. Falou-se que a W Torre tem obrigação de arrecadar, acho que 150 milhões só, vai vir com 150 milhões de aporte. E os outros 500 milhões o Santos vai ter que arrecadar por conta de venda de cadeiras, camarotes, esse tipo de coisa. E aí, gente, arrecadar 500 milhões com isso, olha, não sei não, hein? Não sei não, hein? Sinceramente, estou muito preocupado. Se o modelo for esse, esperar arrecadar isso aqui, pode ser que demore muitos anos para a Vila Belmiro cair. Tá? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas eu falei aqui, dei minha informação que o Marcelo Teixeira, embora ele diga que tá tudo certo com a W Torre e o Caramba 4, eu dei a informação aqui que ele não tem interesse de fazer a Arena junto à W Torre. Essa é a verdade. Tá? Isso é uma apuração muito confiável da minha parte. Ele fica jogando essa tudo certo, porque tem um memorando de intenções assinado até setembro, tá? Até o dia 23 de setembro, se eu não me engano, assinado pelo Rueda, com validade de 2 anos, exclusividade de contrato, mas a verdade é que ele não tem interesse. Quando ele fala isso, só vai tirar um tijolo, se arrecadar os 650 milhões, é praticamente, na minha visão, dizer que não vai fazer, tá? Posso ter interpretado errado, mas essa é a minha visão. Gil e Otero bem encaminhados, o Otero... Até tem a matéria aqui no UOL também, o Santos renovou o contrato, acho uma boa renovação para um jogador que pode
cara, ser um bom jogador de grupo, de elenco aí, tem a bola parada, fez um ano ok numa Série B, é verdade, mais um aninho de contrato, um salário que não era aqueles 50 mil reais, tá? Que divulgaram. Ele ganhou 210 mil reais, eu vi o contrato dele ao longo do ano de 2024, deve receber algum aumento para jogar a Série A, mas isso não deve ter sido alguma coisa que seja muito assim onerosa para o Santos. Eu acho que vale, um jogador que provou que merece mais um ano de contrato. O Gil também, para mim, o melhor jogador do Santos na temporada de 2024, sem dúvida nenhuma, assim, o cara mais regular do Santos, que foi responsável pelo melhor setor do Santos na temporada, que foi a defesa. Então, vamos ver se ele aguenta também, com essa idade, jogar a Série A, né? Essa é uma outra preocupação. Procura um camisa 10 à altura de tirar o número do armário, já em janeiro. Novas promessas do Marcelo. Conversou com os presidentes de CBF, Federação Paulista de Futebol, São Paulo e Corinthians sobre calendário. E acha que 4 clubes rebaixados do Brasileirão, um exagero. Também acho isso. Todas as ligas grandes do mundo não tem. São 3 rebaixados e 3 que ascendem. Eu acho que é um número bem mais interessante do que 4. Eu acho 4 para 20 clubes, a gente está falando de 20% do campeonato cair, eu acho muita coisa. Muita coisa também. Eu diminuiria isso. Não é porque o Santos caiu, não, né? Porque também, como o Santos caiu, o Santos subiu ascendendo 4, foi mais fácil. Ascendendo 3 ficaria mais difícil. É justamente para padronizar com o que se faz lá fora. Eu acho que é uma modernidade nesse sentido e é mais interessante até para os clubes fazerem planejamentos de mais longo prazo. Temos o que mais de notícia aqui? Deixa eu dar uma olhada. Surgiu aqui um interesse do Santos no jogador Caetano, zagueiro Caetano do Corinthians. Eu vi poucos jogos do Caetano, mas confesso que não brilhou os meus olhos, tá? Vamos ler a matéria aqui do Iago Rudal. O zagueiro Caetano do Corinthians está no radar do Santos. Nos últimos dias, a diretoria do Peixe buscou informações sobre o atleta, demonstrou interesse, mas pediu tempo para apresentar uma proposta. Isso porque o clube da Vila Belmiro quer bater o martelo com o novo treinador antes de colocar uma oferta. Após a publicação da matéria, mas peraí, não estava trabalhando já com o novo treinador, que estava dando dicas? Estranho, né? Cada um falou uma coisa. Após a publicação da matéria, a diretoria do Santos entrou em contato com o GE e afirmou que a informação não procede, ou seja, negaram. A reportagem mantém a apuração. Boa. Nascido no Rio de Janeiro, ele é um zagueiro canhoto de 1,83, 25 anos de idade. O defensor tem passagens pela categoria de base de Vasco e Botafogo antes de chegar ao Corinthians. Nos últimos anos, colecionou empréstimos e defendeu as cores de Oeste, Curitiba, São Caetano, CRB e Goiás. Muito rodado. Na atual temporada, chegou a ser titular do Corinthians nos primeiros meses do ano, mas depois perdeu espaço com a chegada de nomes mais experientes. Disputou 15 partidas e mais de 900 minutos em campo, pouco. O jogador tem contrato com o Corinthians até o fim dessa temporada e está avisado que não faz parte dos planos para o ano que vem. Ciente da situação, o Santos entrou em contato levantando informações e se mostrou disposto a apresentar uma proposta. Eu não sei não. Não sei não. Para mim é melhor que o Alex, tá? Mas não é o jogador do perfil que eu traria. E por fim, a gente precisa falar de orçamento, tá? Porque saíram 2 notícias bastante preocupantes com relação ao orçamento do Santos para o ano que vem. A primeira delas é que o orçamento do Santos para 2025 pode fazer o clube perder os benefícios do Profut. Eu nem li a matéria, mas eu já imagino por que isso deva acontecer. Vamos ler? Vou tentar um exercício de adivinhação aqui. Porque no Profut você precisa estipular um gasto com futebol com relação à tua receita. E o Santos gastaria mais do que a receita permitiria. Acho que é isso. Vamos ver se é isso mesmo. O orçamento do Santos para 2025, aprovado pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira, que é inacreditável o Conselho ter aprovado um orçamento que prevê déficit de 89 milhões de reais. É inacreditável. Pode fazer o clube perder os benefícios do Profut, que é um programa de responsabilidade fiscal que faz com que o Santos consiga pagar as suas contas fiscais de maneira mais tranquila. Lançado em 2015, entre outras coisas, permitiu que os clubes alongarem a dívida, como eu falei, em 20 anos e as de fundo de garantia em 15 anos, além de reduzir as multas em 70%, os juros em 40% e 100% dos encargos legais. O orçamento prevê um déficit de 89,5 milhões, quase 90 milhões de reais. O total, se confirmado, deve ferir o próprio estatuto do clube e as regras para adesão do Profut. Em 19 de outubro de 2019, com o risco de deixar o Profut, os sócios do Santos em Assembleia Geral aprovaram por 602 votos a 13 uma alteração no texto do estatuto para adequação à lei do Profut. O parágrafo 4º do artigo 87 do estatuto diz o seguinte: enquanto o Santos
estiver aderente ao programa de parcelamento fiscal previsto na lei número tal, que é a lei do Profut, as despesas totais do Santos com a folha de pagamento e os valores de direitos de imagem de atletas profissionais não poderão superar 80% da receita bruta anual do Santos, que tem a origem nas atividades do referido futebol profissional. Matei a pau, acertei, né? Durante o mesmo período, as despesas deverão ser controladas para impedir que o Santos tenha, ao final de cada exercício social, déficit superior a 5% da sua receita bruta apurada no ano anterior. Os números de exercício de 2024 ainda não foram fechados, mas o orçamento previu uma receita bruta de 394 milhões. O limite de 5% desse total daria 19 milhões de déficit só. Números bem inferiores ao déficit previsto de 89,5 milhões. Ou seja, os conselheiros do Santos aprovaram um orçamento que vai contra a lei do Profut, que eles mesmos votaram ao favor para ter uma alteração no estatuto para se adequar. Ou seja, olha como é que o conselho está na mão do Marcelo Teixeira. Eles aprovaram uma previsão orçamentária que faz com que o Santos saia do Profut, porque não vai ter gastado 80% com futebol na tua receita bruta, e vai ter muito mais de 5% de déficit entre a sua receita, que seria aqui de 20 milhões de reais, saltando para 90. A distância é muito grande, de 20 para 90 a distância é brutal. O Diário ouviu de 2 contadores ligados ao clube que a diferença pode provocar a exclusão do Santos ao Profut. Mas a exclusão do Marcelo Teixeira da cadeira de presidente ninguém discute, né? Ele está descumprindo o estatuto do clube. Isso aqui ele está descumprindo o estatuto do clube. Ninguém discute. Sem contar que, ele falou que aquela história do Vladimir é falácia, que é mentira do empresário, que não tem salário atrasado e não sei o quê. É a palavra de um contra o outro. Mas o estatuto prevê, já falei aqui no vídeo de ontem, impeachment automático para mais de 2 meses consecutivos de salário para um jogador. Assim como o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal também aprovou a proposta orçamentária. No relatório, no entanto, o CF, o Conselho Fiscal, usa um artifício nunca usado anteriormente pelo clube e separa o que chamou de resultado operacional de despesas financeiras e ressalta que os limites estatutários foram devidamente respeitados, sem levar em consideração o artigo 87. Ou seja, até o Conselho Fiscal está na mão também do Marcelo Teixeira? Como assim? Já não basta o Conselho Deliberativo, o cara também mexeu os pauzinhos com o Conselho Fiscal? É isso? É isso, gente. Acabou. O Santos não tem presidente. O cara tá engolindo o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Ele se comporta como um dono do Santos. Eu não sei como que vocês não se revoltam com isso. Eu não sei, sinceramente. E vai além, isentando a administração de qualquer responsabilidade pelo déficit. Meu Deus, cara. O déficit ocorre devido a despesas financeiras como a amortização de atletas, previsões e reversões de perdas, bem como a depreciação de ativos. Tais parâmetros fogem um pouco do controle do executivo. Entretanto, desconsiderando esses fatores, a gestão espera um superávit considerável, com projeção de aumentos expressivos nas receitas. É claro que vai ter aumento. O time saiu da B e vai para A. Qualquer time que sai da B e vai para A vai ter aumento de receita. Isso aqui é inacreditável. A proposta orçamentária foi aprovada com 100% dos votos dos conselheiros que participaram na reunião, de forma presencial, e 93% dos votos dos conselheiros que acompanharam a sessão de forma virtual. Os caras que vão lá na Vila, 100%, não teve ninguém que votou contra isso. Vocês são uns abutres. Vocês são uns abutres. Eu não respeito vocês. Vocês são uns abutres. Vocês são uns abutres. Vocês não representam o associado. Vocês representam o interesse próprio de vocês. Vocês são conselheiros do Santos que aprovaram esse orçamento aqui. Vocês são os abutres. É isso que eu digo para vocês. Vale lembrar que o Conselho Deliberativo do Santos possui 10 membros natos, 27 honorários, 64 efetivos, 160 eleitos. Ou seja, 160 dessa galera veio com a eleição massiva do Marcelo Teixeira, totalizando 261 membros. Também pelo estatuto, as chapas inscritas para as eleições precisam atingir 20% dos votos para terem direitos à cadeira no conselho. Na última eleição, apenas o presidente Marcelo superou o percentual e por isso todos os 160 conselheiros eleitos estavam na chapa do atual mandatário. Inacreditável. E tá achando que acabou? Não acabou não, filho. Porque mais uma notícia com relação ao orçamento.
O Santos aumentou, né? Você viu o orçamento para o futebol profissional, vai gastar muito mais do que diz ali do Profut, pode perder essa facilidade que é estar dentro do programa do Profut. Vai ter um déficit aí também, muito além do que diz o próprio estatuto, que é permitido 5% da receita bruta e tudo mais. Mas não é só isso. Mesmo gastando isso que pretende gastar em 2025 para se manter na Série A, porque o Marcelo não vai correr o risco de cair. Ele não vai correr o risco de manchar o nominho dele, porque ele sabe que as finanças, o torcedor pensa se estiver perdendo. Se tiver bola na rede, o torcedor cagou e andou para as receitas. Essa é a verdade, futebol opera assim. A Gaviões está lá no Corinthians, fazendo de tudo para Augusto Melo não cair porque montou um time forte, mesmo com tudo que há de indicação de possíveis falcatruas no clube. Então o torcedor quer bola na rede, ponto. Eu acho que a gente tem que ser mais inteligente do que isso. Mas, quer mais para você? O Santos reduz o orçamento da base para 2025. Veja os números e compare. Diretoria cumpre o estatuto e reserva 29 milhões para os meninos da Vila na próxima temporada. O valor é menor dos últimos 5 anos, ou seja, últimos 5 anos. O ano passado foi ele mesmo, Marcelo, 2024, que a gente está falando desse ano. Aí os últimos 3 foi Rueda. E o último antes dele foi o Pérez. Ou seja, todos esses caras investiram mais na base em 2020, 21, 22, 23 e 24 do que o senhor Marcelo Teixeira vai investir em 2025. Isso aqui é um escárnio, porque a base é o futuro do Santos. Enquanto tem lá o São Paulo negociando com o empresário estrangeiro para investir mais na base e ainda que reparta os direitos de venda lá na frente, tenha cada vez mais retorno com isso, o Santos aqui está sucateando a própria base e pensando só o Marcelo no próprio umbigo. Isso aqui é inacreditável. O investimento do Santos em suas categorias de base será menor em 2025 na comparação. De acordo com a previsão orçamentária, o Santos vai ter um aporte de 29 milhões durante o ano que vem. Em 2024, mesmo na Série B e com diversas receitas prejudicadas pelo rebaixamento, o investimento foi de 32,6 milhões. A gente está falando, gente, de 3,6 milhões de reais a menos. Pode parecer pouco, 3,6 milhões de reais no futebol. O próprio Marcelo Teixeira respondeu, disse que é apenas um orçamento e que ele pode vir a gastar mais, etc. Mas a verdade é que o planejamento é esse do clube. E qualquer presidente deveria honrar o planejamento que ele faz. Porque se ele planejar uma coisa, se ele planejou 89 milhões de déficit e apresentar 200 milhões de déficit, não é possível que mesmo mandando no conselho, que o comitê de inquérito em sindicância vai aprovar esse tipo de orçamento, de balanço, né? Vai reprovar essas contas, eu imagino. Então ele já coloca o déficit lá em cima para ele ficar piano, aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então assim, ele vai querer cumprir isso aqui. E aí é inacreditável você tirar dinheiro da galinha dos ovos de ouro do Santos, que é a base. Que é o que o Santos mais tem de diferencial com relação aos outros clubes no Brasil. Esse é o presidente do Santos, minando o que é mais importante para o Santos, que é a base. Aqui tem um gráfico de investimento que o Santos fez em 2021, estava ali meio abaixo, aí 2022 cresceu bastante, 2023 caiu, 2024 caiu mais, tudo bem, ano de Série B, e 2025 vai cair ainda mais, o pior ano em 5 anos de previsão de investimento na base. Esse é o presidente Marcelo Teixeira, que está prometendo técnico aí, prometendo cerejas do bolo, jogadores para internacionalizar a marca. Acredite se você quiser, eu não acredito. Vamos esperar. E se ele tomar algumas atitudes que eu acho corretas, como fez aquele comunicado dizendo pelo que o Santos briga na temporada, não iludindo o torcedor, eu vou elogiar. Quando eu achar que tem que elogiar, eu vou elogiar. Não tenho um rabo preso com ninguém. Quando eu achar que eu tenho que meter o pau, vou meter sem medo, porque não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém, desses caras que comandam o Santos. Essa é a verdade. Então, deixa seu like, é muito importante. Siga aqui o Futeboteco, se inscreva se você não está inscrito. E, bom, tendo mais novidades a respeito do Santos, amanhã tem rodada de campeonato argentino. Vamos ver se tem entrevista do Gustavo Quinteiros. Vamos ver se ele fala, entrevista vai ter, perdendo ou ganhando, com título ou sem título, mas vamos ver se ele fala sobre o futuro, se fica no Vélez, se vai sair do Vélez, e se ele disser que vai sair, a chance dele desembarcar no Santos se torna quase que 100%. Vamos ver o que vai acontecer e assim que tiver novidades eu volto aqui. Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.